Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de História do Brasil República. Depois de algumas semanas de férias, a gente retorna. Pessoal, antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria conversar com vocês sobre o nosso cronograma. Na última aula que nós tivemos antes das férias, eu havia dito que a primeira aula pós-férias seria uma revisão do conteúdo que nós tínhamos visto até então. Porém, nesse período, a coordenação do cursinho fez algumas mudanças na estrutura das aulas e isso fez com que eu fosse obrigado a refazer o nosso cronograma. Nós vamos ter menos aulas e por isso essa revisão que eu faria agora, ela não vai ser possível. Então a gente dá continuidade ao conteúdo de onde nós paramos. E mais para frente a gente vai ter uma aula aí de resolução de exercícios, e aí vai pegar todo o período e vai servir também de revisão. Mas a aula específica de revisão que eu havia prometido, infelizmente não vai ser possível, e aí eu já deixo uma explicação para vocês do porquê que não será viável fazer, porque senão a gente não consegue terminar todo o conteúdo. Então eu prefiro terminar todo o conteúdo, fazer uma ou duas aulas aí de correção de exercícios mais para frente, que aborde todo o período Brasil República e que vai servir também aí de revisão, tá bom? Então, só para dar uma satisfação para vocês, porque eu havia prometido na última aula que nós teríamos uma aula de revisão, mas isso não será possível. Bom, pessoal, antes das férias a gente tinha visto na última aula o segundo governo Getúlio Vargas, todo o processo político conturbado que acabou levando ao seu suicídio. Inclusive hoje faz 66 anos que o Getúlio Vargas se suicidou, no dia 24 de agosto de 1954. Após o suicídio do Vargas, pessoal, só recapitulando um pouco todo o contexto político extremamente conturbado do final do governo de Getúlio Vargas, levava à iminência de um golpe militar, e isso que faz, enfim, acaba fazendo com que o Getúlio Vargas se suicide, e então o governo dele chega ao fim. Com o suicídio do Getúlio Vargas, pessoal, há uma extrema comoção, né? Porque a gente já falou sobre isso, a gente já conversou que o Getúlio Vargas era um presidente extremamente popular. Isso leva a uma comoção muito grande da população. E justamente por essa comoção popular, o golpe que estava em curso para tirar o Getúlio Vargas do poder, ele acaba diminuindo, e os militares que então pretendiam dar esse golpe militar e assumir o poder, tirando Getúlio Vargas, acabam deixando o Café Filho, que era o presidente, o vice-presidente do Getúlio Vargas, assumir. Então, esse golpe acaba não acontecendo e assume o poder o então vice-presidente Café Filho, que é essa figura que vocês estão vendo aí. Ele assume no dia da morte do Getúlio Vargas e não termina o mandato, e a gente conversa um pouquinho do porquê que ele não termina o mandato, mas o governo do Café Filho ele vai ser um governo de transição, pessoal, né? Um governo de transição entre a morte do Getúlio Vargas até as próximas eleições que ocorreriam no ano seguinte. Algumas coisas importantes, só para a gente conversar sobre esse breve período do governo do Café Filho, em relação aos seus ministérios, alguns nomes importantes. Então, os principais ministros que fizeram parte do governo Café Filho, na Fazenda, o Eugênio Goudin, na Aeronáutica, o Eduardo Gomes, um nome bem batido, né, pessoal, que a gente já conversou diversas vezes, vocês já escutaram esse nome diversas vezes. O Eduardo Gomes, que era um militar que participou lá do movimento tenentista na década de 1920, em 22 para ser mais exato. Depois, quando Getúlio Vargas ascende ao poder pela primeira vez através de um golpe militar, o Eduardo Gomes está envolvido nesse golpe que leva o Getúlio Vargas ao poder.
O Isidoro do Gomes também vai se candidatar 2 vezes à presidência da República e vai perder. E durante o governo Café Filho ele acaba assumindo o Ministério da Aeronáutica. E outra figura importante também, que a gente vai falar bastante hoje nessa aula, é o ministro da Guerra do governo do Café Filho, que é o militar, o Henrique Teixeira Lott, um outro militar. Então guardem esse nome, Henrique Teixeira Lott, que nós vamos falar bastante dele ainda hoje. Então, pessoal, o governo do Café Filho, ele como eu disse, ele é um governo de transição. Em 1955 houve eleições, novas eleições presidenciais, né, como estava previsto, e sai como candidato à presidência da República o Juscelino Kubitschek, pelo PSD, o Juarez Távora, pela UDN. Juarez Távora também, um nome batido que a gente já conversou sobre ele, fez parte também do movimento tenentista, teve participação em outros momentos importantes da história do país, e que em 55 se candidata também à presidência da República, concorre à presidência da República. Os outros 2 nomes que concorreram à presidência da República em 1955, o Adhemar de Barros, folclórico político paulista, né, pessoal, Adhemar de Barros, que foi, enfim, prefeito de São Paulo, governador, se candidata em 55 também à presidência da República, e o Plínio Salgado. Também o Plínio Salgado, a gente já conversou sobre ele, ele era o líder do movimento integralista e se candidata pelo PRP. Então esses eram os 4 candidatos à presidência da República, acaba ganhando o Juscelino Kubitschek. Então o Juscelino Kubitschek vence as eleições, com a diferença pequena para o Juarez Távora. O Juarez Távora fica em segundo lugar, e a diferença é bem pequena. Como vice-presidente da República, pessoal, é eleito o João Goulart. Diferentemente de hoje, né? Hoje, quando a gente volta para presidente, o vice-presidente ele vem de brinde. Naquela época, não. Naquela época, o presidente e o vice-presidente eles eram escolhidos separadamente. Então, a gente votava para presidente e votava para vice-presidente. Para vice-presidente, para compor aí o governo do Juscelino Kubitschek, foi eleito o João Goulart. Então, o João Goulart foi eleito vice-presidente da República. O João Goulart, que havia sido, então, ministro do Trabalho durante o governo de Getúlio Vargas, né, o último governo Vargas, a gente já conversou também sobre ele. Um fato extremamente conflituoso, né, que acabou fazendo com que o João Goulart saísse do governo Vargas. A medida dele, a intenção dele de duplicar, de dar um aumento de 100% no salário mínimo, isso causou um grande rebuliço na época. A gente já falou sobre isso na última aula, mas só relembrando, né, quando o então ministro do Trabalho, o João Goulart, ele propõe aumentar o salário mínimo em 100%, em dobrar o salário mínimo, isso causa uma reação muito grande de parte da classe média, de parte dos militares que são contra, e, enfim, o desenrolar disso acaba fazendo com que o João Goulart acabe saindo do governo do Getúlio Vargas. Ele sai do governo de Getúlio Vargas, mas aí em 55 se candidata como vice-presidente da República e é eleito. Tá? É eleito pelo voto popular. Então, em 31 de outubro, em outubro de 55, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart são eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República. Só que vai acontecer um problema aí, pessoal. Mais um problema aí que a gente já viu bastante acontecendo na história do Brasil República. Como eu disse, o Juscelino ele vence o Juarez Távora por uma pequena diferença, né? Então ele é eleito presidente com uma pequena diferença em relação ao Juarez Távora, que ficou em segundo, e isso acaba ensejando um movimento golpista, mais um movimento golpista, que visava impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, um setor dos militares, né, um setor militar, via como a possibilidade de impedir a posse do Juscelino Kubitschek dando um golpe. E é isso que eles vão tentar fazer. Então,
se prepara um golpe com esse objetivo de impedir a posse tanto do Juscelino Kubitschek quanto do João Goulart. Uma das justificativas utilizadas que acontece, né, é o chamado episódio da Carta Brand. Né? Esse episódio da Carta Brand, o que é a Carta Brand, pessoal? Essa Carta Brand seria uma carta recebida pelo João Goulart, endereçada ao João Goulart, na época em que ele era ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas. Essa carta foi enviada ao João Goulart por um deputado argentino chamado Antônio Jesus Brand, daí o porquê Carta Brand, né, o sobrenome desse deputado argentino. E nessa carta, esse deputado estaria conversando com o João Goulart sobre, ou planejando com o João Goulart sobre um possível golpe, né, que o João Goulart estaria planejando juntamente com o então presidente da Argentina, Juan Domingo Perón, com o objetivo de instaurar no Brasil uma república sindicalista. Então essa carta do Brand com o João Goulart trataria desse assunto, né, dessa tentativa, dessa intenção de implantar no Brasil uma república sindicalista. E o João Goulart supostamente estaria armando esse golpe junto com o então presidente da Argentina, Juan Domingo Perón. Essa carta depois, através de um inquérito aberto pelo Exército, se descobriram que era uma carta falsa, então falsários argentinos fizeram essa carta e venderam para os adversários políticos do João Goulart. Mas essa carta, então, foi utilizada no período para desgastar a imagem do João Goulart e da chapa então eleita. Então havia já um sentimento, um movimento golpista, né? Como a gente já viu em outros momentos da história do Brasil, os militares tinham uma participação efetiva na vida política do Brasil, e em diversos momentos esses militares, né, pessoal, tentaram dar golpes ou deram golpes. Né? E nesse momento foi mais uma tentativa de golpe de parte. É bom salientar, não eram todos os militares que eram golpistas e queriam dar um golpe, era uma parte do setor militar que tinha essa intenção, né, de não deixar o Juscelino e o João Goulart assumirem, né, então eles dariam um golpe. Né, era uma parte que via essa classe política com desconfiança, que achava que apenas com um golpe militar seria possível fazer com que o país saísse do processo de corrupção, enfim, que todas as instituições do país passassem por um processo de renovação. Então seria através de um golpe e que as instituições brasileiras poderiam ser limpas, digamos assim, de toda a sujeira e de toda a corrupção. Então essa era a visão dessa parte desses militares que tentaram impedir o Juscelino e o João Goulart, que haviam sido eleitos democraticamente, de assumir a presidência e a vice-presidência da República. Só que esse golpe ele não dá certo, né, e vai ter uma reação, né, e a figura importante nessa reação é do então ministro da Guerra do Café Filho, o Henrique Teixeira Lott, que eu acabei de falar para vocês para prestar atenção nesse nome. Então ele vai ser uma figura extremamente importante e que impediu esse golpe. Nesse meio termo aí, né, no desenrolar, pessoal, de toda esse rebuliço, né, entre as eleições e essa tentativa de golpe, o presidente Café Filho sofre um infarte. Ele sofre um infarte e ele tem que se afastar da presidência. Assume então o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, né, que era o Café Filho, ele era o vice-presidente da República. Então, como ele saiu da presidência, seguindo a ordem hierárquica, né, que segue até hoje, né, pessoal, só para vocês saberem. Então, nós temos o presidente da República. Quando o presidente da República sai ou por algum motivo assume o vice-presidente da República, se porventura esse vice-presidente da República também sair, seja lá por qual motivo, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se esse presidente da Câmara dos Deputados sair também por algum motivo, assume o presidente do Senado. E se porventura o presidente do Senado sair, assume o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a ordem hierárquica na nossa República. Naquela época já era desse jeito e continua sendo até hoje. Então, como o Café Filho
que era o vice-presidente, ele tem um infarto e tem que se afastar do poder, assumiu a presidência o então presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz. Só que o Carlos Luz ele vai ficar pouquíssimos dias na presidência da República. E por quê? O Carlos Luz é essa figura que vocês estão vendo na tela, porque nesse golpe que eu acabei de falar, nessa tentativa de golpe que eu acabei de falar para vocês, pessoal, que tinha como objetivo impedir a posse do João Goulart e do Juscelino Kubitschek, ele era um golpe que estava sendo planejado por militares, mas que também tinha apoio de civis e, enfim, de parte da classe política. E um dos envolvidos nessa tentativa de golpe era justamente esse Carlos Luz. Esse Carlos Luz estava diretamente envolvido na tentativa de golpe. E o Henrique Teixeira Lott sabia disso. Ele era o ministro da guerra do Café Filho, o Café Filho sai, o Carlos Luz assume a presidência, o Henrique Teixeira Lott pede demissão do cargo de ministro da guerra. Assim que ele sai do cargo de ministro da guerra, ele mobiliza o exército e dá um golpe preventivo. Então, antes que os militares, esse grupo de militares, desse um golpe e impedisse a posse do João Goulart e do Juscelino Kubitschek, o Henrique Teixeira Lott, se antecipa e dá um golpe preventivo. Só que não era um golpe com o objetivo de assumir o poder, e sim só um golpe com o objetivo de permitir que o Juscelino Kubitschek assumisse o poder. Então, foi um golpe preventivo que permitisse que o João Goulart, presidente eleito, assumisse a presidência da República. Então, o Teixeira Lott ele mobiliza o exército, cerca o Congresso, enfim, cerca outras instituições, cerca inclusive bases da aeronáutica e da marinha, que viram esse golpe do Lott com maus olhos, e esse golpe preventivo do Lott acaba levando à fuga do Carlos Luz. O Carlos Luz ele foge, junto com alguns dos seus ministros e outras figuras políticas, eles se refugiam em um cruzador da marinha. O cruzador é um navio de guerra da marinha, chamado Tamandaré, ficam lá refugiados nesse cruzador e tentam articular um contragolpe, mas sem sucesso. Uma das figuras também, pessoal, que vão se refugiar nesse cruzador Tamandaré, além do Carlos Luz e de alguns de seus ministérios, é o Carlos Lacerda. Né? O Carlos Lacerda a gente já conversou bastante na aula passada, né, no segundo Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda, que era um jornalista, dono do jornal Tribuna da Imprensa, um ferrenho opositor do Getúlio Vargas, que defendia naquela época, defendia um golpe militar durante o governo de Getúlio Vargas, que tirasse o Vargas do poder, vai ser também um dos articuladores dessa tentativa de golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek, uma figura bem desprezível da política brasileira, que nós vamos conversar bastante sobre ele no futuro, nas próximas aulas, e que tinha lá nas suas veias o sangue com um DNA golpista, né, pessoal? Então, alguns golpes que nós vamos conversar ainda no decorrer das nossas aulas, tinha a participação ativa do Carlos Lacerda. Mas, como eu disse, essa tentativa de golpe para impedir a posse do João Goulart acaba sendo um fracasso, porque então o Henrique Teixeira Lott ele dá um golpe preventivo, né? E, enfim, acaba tirando o Carlos Luz do poder. O Carlos Luz sai da presidência da República e quem assume, pessoal? Então, lembrem do que eu acabei de falar aí na hierarquia, né, da nossa República. Ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Como o presidente da Câmara dos Deputados saiu, assumiu a presidência, então, o presidente do Senado. Então, assume a presidência da República o presidente do Senado, que na época era o Nereu Ramos. Então, o Nereu Ramos passa a ser, então, o presidente da República do Brasil. E ele termina os meses finais, né, do mandato que restava. Né? Ele assume no dia 11 de novembro e vai até o dia 31 de janeiro de 56, quando assume então o Juscelino Kubitschek. Então o governo do Nereu Ramos
é um governo, enfim, de transição, que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, mas que na sua maior parte ocorreu sob estado de sítio. Então, o estado de sítio foi declarado durante a maior parte desse período, mas isso acabou garantindo, pelo menos garantindo, que o Juscelino Kubitschek assumisse a presidência da República efetivamente. Isso acontece no dia 31 de janeiro de 1956. Né? Nessa data, o Juscelino assume a presidência da República. E o que nós podemos dizer sobre o governo do Juscelino Kubitschek, pessoal? Já adianto que ele termina o mandato, né? Porque ao longo das nossas aulas a gente viu que vários presidentes não terminaram o mandato, ou porque tiveram algum problema de saúde, ou porque, enfim, se mataram, ou porque foram tirados por meio de um golpe. Mas o Juscelino Kubitschek ele termina o mandato, fica lá 5 anos no poder e termina o seu mandato. Então, o que nós podemos falar do governo do Juscelino Kubitschek, pessoal? O governo do Juscelino Kubitschek ele ficou conhecido, enfim, era uma propaganda que se fazia na época, né, da sua eleição, enfim, do seu governo, que era a intenção de 50 anos em 5. Então, o que era essa frase, né, 50 anos em 5? Era desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então, o Brasil teria um desenvolvimento de 50 anos em apenas 5 anos, que era o período do governo de Getúlio Vargas. Então, guardem bem essa frase, que isso às vezes cai, né, em vestibular. Quando vocês lerem essa frase, 50 anos em 5, lembrem-se aí, governo Juscelino Kubitschek, e o significado era: o Juscelino Kubitschek, então, vendia que durante seu governo o Brasil se desenvolveria aí, seriam 50 anos de desenvolvimento, mas que isso aconteceria em 5 anos. Né? Então, por isso, 50 anos em 5. O plano de metas do Juscelino Kubitschek envolvia investimento em diversos setores, mas o principal setor de investimento que marcou o governo do Juscelino Kubitschek foi o desenvolvimento industrial, principalmente a indústria automobilística, pessoal. É durante o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, que a indústria automobilística se firma no Brasil. Então, parte das grandes empresas e montadoras que nós conhecemos hoje, por exemplo, como a Ford, a Volkswagen e a General Motors, Chevrolet, né? Elas vêm para o Brasil, elas instalam fábricas no Brasil durante o governo do Juscelino Kubitschek. Então, é durante o seu governo que nós temos aí a instalação de indústrias automobilísticas. Então, o Juscelino Kubitschek, o governo do Juscelino vai ficar marcado principalmente nessa parte industrial, pela indústria automobilística e pela instalação dessas fábricas, ok? Uma diferença, pessoal, também, eu estou falando de desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial aconteceu também no governo do Getúlio Vargas, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Durante o governo Vargas, houve um maciço investimento com o objetivo de industrializar o país. Mas qual que é a grande diferença, pessoal, entre o governo Getúlio Vargas e o governo Juscelino Kubitschek? Que isso também pode cair em vestibular, então fiquem atentos. Durante o governo do Getúlio Vargas, né, esse investimento na industrialização do país, ele era feito principalmente com capital, com dinheiro do Estado, com dinheiro do próprio Brasil, né, do próprio país. Né? Então, era capital nacional. Então, Getúlio Vargas ficou marcado por uma política nacionalista, né, de desenvolvimento industrial, por meio do emprego de capital nacional, por meio da criação de empresas estatais, né, Petrobras, entre outras. Já o Juscelino Kubitschek, ele vai ter uma outra forma de investimento. Sai esse nacionalismo e entra aí o que a gente chama de desenvolvimentismo.
esse desenvolvimentismo nada mais é do que o uso de capital estrangeiro para a industrialização do país. Então, se o Getúlio Vargas utilizava o capital nacional, o capital do próprio Brasil, o Juscelino Kubitschek vai permitir a entrada de capital estrangeiro no país. Essa indústria automobilística que a gente acabou de conversar sobre, ela é implementada no Brasil com o capital estrangeiro. Não são essas empresas estrangeiras, Volkswagen, Ford, General Motors, que investem o seu capital, investem dinheiro e instalam fábricas aqui no Brasil. Então essa é a grande mudança de perspectiva, de um investimento estatal para um investimento estrangeiro. Então, e é durante o governo do JK que há essa mudança, né? Então, o Brasil acaba recebendo muito capital, muito investimento estrangeiro. Não é só, obviamente, não é só capital estrangeiro que vai fazer o desenvolvimento do país, né? E da nossa indústria durante o governo JK, há também muito dinheiro estatal envolvido. Mas é importante salientar e deixar clara essa diferença entre o governo de Getúlio Vargas e o governo JK, que durante o governo JK há também um investimento de capital estrangeiro. Sob a perspectiva econômica, pessoal, a gente pode dizer que o governo do JK foi extremamente bem sucedido. E ele é lembrado, entre outras coisas, mas ele também é lembrado, muitos, por isso, né? O Brasil, durante o seu governo, teve um crescimento econômico bastante substancial entre 1957 e 1961, quando ele deixa a presidência da República. O Brasil cresceu em média cerca de 7% ao ano. Isso é um crescimento muito, mas muito grande, né? O Brasil crescia muito mais do que a maior parte dos países da América Latina. Então, é um crescimento muito, muito robusto. Então, o Brasil teve um crescimento econômico muito alto, muito forte durante o governo do JK. Né? Então, um processo de investimento do capital estrangeiro, enfim, do próprio governo, enfim, com o seu plano de metas, acabou dando certo, né, do ponto de vista econômico. Mas também não foram tudo flores, né, pessoal? Houve alguns problemas. Esse capital, esse investimento, né, para o desenvolvimento da nossa indústria acabou fazendo com que o governo gastasse muito. Né? Como eu disse para vocês, não era apenas capital estrangeiro que era utilizado. Né? O governo também utilizava capital próprio, capital nacional do próprio país. E essa utilização desse capital nacional fez com que o Brasil se endividasse. Então, a dívida pública, né, ano após ano, principalmente a partir de 57, o Brasil passou a ter déficit. Né? Então, a linguagem aí, de economia, mas déficit, pessoal, nada mais é do que a gente gastar mais do que arrecadar. Né? Então, se a gente ganha 100 e a gente gasta 110, a gente vai ficar com um déficit de 10, né? Porque a gente deixou de ganhar aí 10, os 10 que serão necessários para cobrir o total de gastos. A gente ganhou 10, 100 e gastou 110, então tem um déficit aí de 10. Então foi isso que aconteceu com o Brasil, né? Durante esses anos, durante parte dos anos do governo do JK, o Brasil teve frequentes déficits e isso fez com que a dívida pública crescesse muito. A dívida pública cresceu muito e a inflação também cresceu muito. Então, a gente pode dizer que foram dois dos resultados também, resultados negativos dessa política de investimento e desenvolvimento industrial do governo do JK. E para ajudar nesse gasto, né, nessa gastança, pessoal, que ocorreu durante o governo do JK, foi nesse período que Brasília, a nossa atual capital, foi construída. Né? Brasília foi construída, começou a ser construída e terminou de ser construída no governo do JK. Foi o JK que tocou o projeto da construção da nova capital para frente. Né? Essa construção de uma nova
essa mudança de capital, né, do Brasil, que antes era o Rio de Janeiro, já estava prevista lá na Constituição de 1891, nossa primeira Constituição, né, do Brasil República, já estava prevista, mas só no governo JK que sai do papel e que, enfim, acaba virando uma realidade. É o JK que faz isso acontecer. Então, Brasília é construída no seu governo. O projeto da construção de Brasília, acho que a maior parte de vocês já sabe, mas a gente dá uma relembrada. Foram os arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa os responsáveis que desenharam. Brasília é uma cidade planejada, né, pessoal? Ela foi criada para ser a capital do país. E o projeto, né, todos aqueles prédios que a gente vê aí na TV, foram construídos, foram projetados pelo Oscar Niemeyer e pelo Lúcio Costa, dois dos maiores nomes da arquitetura brasileira. Então, o dinheiro também com a construção de Brasília, pessoal, além dos investimentos aí no nosso desenvolvimento industrial, entre outros investimentos, fez com que o JK gastasse muito, né? E isso acabou sendo o lado negativo do seu governo. Nós tivemos um alto crescimento econômico, como eu já disse, o Brasil se desenvolveu bastante, a indústria do país se desenvolveu bastante, tivemos aí a construção da nova capital, mas como ponto negativo que a gente pode destacar do governo do JK foi o endividamento do país, né, e a inflação alta. Então, no final do governo do JK, a inflação era extremamente alta e a dívida do país também havia crescido bastante. Então, esses dois principais pontos negativos que é bom vocês guardarem, que também pode ser que caia em vestibular, né? O governo do JK foi um governo bem sucedido, mas nem tudo foi flores, como eu já disse. Durante o governo do JK também foram construídas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, por curiosidade. Foi criado o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e foi durante o governo do JK que nós tivemos nosso primeiro porta-aviões, né, pessoal? O nosso primeiro porta-aviões, ele foi batizado de Minas Gerais. Eu não disse isso, mas falo agora. O JK era um político mineiro, tá, pessoal? Ele é um político de Minas Gerais, ele havia sido governador de Minas Gerais, e aí o porta-aviões, nosso primeiro porta-aviões, também foi batizado com o nome do estado do JK. Depois do posto de Minas Gerais, nós tivemos mais um porta-aviões, o porta-aviões São Paulo, e hoje, atualmente, nós não temos mais nenhum porta-aviões, né, pessoal? Tanto Minas Gerais foi desativado na época da compra do porta-aviões São Paulo, e o porta-aviões São Paulo foi também desativado aí há 1 ou 2 anos atrás. E hoje nós não temos nenhum porta-aviões. Durante o governo do JK também, pessoal, foi criada a Sudene em 59, também importante, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Sudene ela é criada com o objetivo de ampliar o desenvolvimento econômico e industrial no Nordeste. O Nordeste, que ainda hoje é uma das regiões mais pobres do país, naquela época também. E o objetivo, ao se criar a Sudene, era desenvolver a região, né? Então, ampliar a industrialização e o desenvolvimento da região. E a Sudene é criada também pelo JK. Em 60, pessoal, há novas eleições, uma nova eleição para presidente da República. Se candidatam à presidência da República 3 nomes: Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um político paulista que teve uma carreira meteórica, uma carreira política meteórica. Foi vereador de São Paulo por São Paulo, foi deputado estadual por São Paulo, foi prefeito de São Paulo e foi governador de São Paulo. Após ser governador de São Paulo, ele se candidata à presidência da República. O outro candidato era o candidato apoiado pelo JK, o candidato do governo, que era justamente o Henrique Teixeira Lott, né? Então, o Henrique Teixeira Lott, que foi o militar que deu o golpe preventivo e que possibilitou que o JK assumisse o poder,
Ele acaba virando o ministro da guerra do governo JK, então ele faz parte do governo JK como ministro da guerra, e ele acaba sendo indicado como candidato do governo para a sucessão presidencial. Naquela época não havia reeleição, então terminando o mandato, o JK tinha que sair. E aí, enfim, o governo acaba indicando para presidência, para concorrer à presidência da República, o seu ministro da Guerra, o Henrique Teixeira Lotz. O outro candidato, novamente, o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros também, assim como o Jânio Quadros, era um político de São Paulo, né, que também foi prefeito e governador de São Paulo, e os três são os candidatos à presidência da República nas eleições de 1960. Quem ganhou, pessoal? Quem ganhou foi justamente o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, aí dando sequência na sua carreira política meteórica, acaba virando presidente da República também, depois de passar por todos os cargos políticos que eu já disse. Então, ele foi prefeito, governador e presidente. Poucos políticos, não me recordo de mais nenhum político que tenha sido prefeito de uma capital, governador de estado e presidente da República. Mas o Jânio Quadros foi. Mas se eu disse para vocês que a carreira meteórica dele, que a carreira política dele foi extremamente meteórica, eu posso dizer também que o seu governo foi extremamente meteórico, né, porque durou muito pouco, poucos meses. Né. O Jânio Quadros, a gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhes, mas eu já adianto algumas coisas. O Jânio Quadros fica no poder muito pouco tempo, alguns meses. Ele acaba renunciando, né? Não saiu nem porque morreu, nem porque sofreu um golpe, mas sim porque ele renunciou. E a renúncia do Jânio Quadros foi muito importante, porque marca o início, ou pelo menos dá a base, né? Acabou sendo o início que levou a uma situação política no país extremamente grave. Né? Foi a partir da renúncia do Jânio Quadros que começa a nascer, né, os meios necessários que levaram ao golpe militar de 64. Entre a renúncia e o golpe houve alguns anos, a gente vai estudar isso na próxima aula, mas tudo começa com a renúncia do Jânio Quadros. Então, só para adiantar e para vocês já começarem a aguardar. Então, é isso, pessoal, por hoje. O governo JK, mais uma vez, foi um governo extremamente importante. É bom que vocês guardem essas características que a gente conversou hoje. Um governo que privilegiou o investimento privado, né, o capital estrangeiro, no desenvolvimento do país. Esse capital estrangeiro atuou fortemente, né, no nosso desenvolvimento industrial, que acabou sendo bem sucedido, porque nós tivemos um grande crescimento econômico durante os anos do governo do JK, mas também teve como pontos negativos o que a gente disse. Então, um endividamento muito alto, nosso endividamento cresceu, e a inflação. Né? Quando o JK chega ao final do seu mandato, o Brasil tinha um endividamento bem alto, uma inflação bem alta. Então, esses são os pontos negativos do seu governo. Então, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Essa imagem que vocês estão vendo, dá para ver bem do lado esquerdo o JK e do lado direito o João Goulart, né, pessoal? Os dois que estão mais à frente, né, do lado esquerdo o JK e do lado direito o João Goulart, vice-presidente da República. Aí algumas fotos da construção de Brasília, né, no período que ela estava sendo aí erguida, alguns prédios que nós conhecemos bem hoje aí no começo, ainda em obras. Vocês podem ver que era praticamente, né, cerrado, né, pessoal? A região ali onde foi construído Brasília faz parte do nosso cerrado, né? Era praticamente aí uma área descampada e a cidade inteira foi planejada e construída para ser a capital do Brasil. Essa foto é importante que vocês tenham, né? Que eram moradores que, enfim, o Brasília, pessoal, foi construído principalmente com mão de obra nordestina.
os chamados candangos. Né? Talvez vocês já tenham escutado até essa palavra. Os candangos, quando vocês escutarem essa palavra candangos, era o nome dado aos nordestinos que foram para Brasília e que ajudaram na construção de Brasília. Então, boa parte da mão de obra, né, da construção civil que construiu Brasília era de origem nordestina e ficaram conhecidos como candangos. Né? Essa população acabou se assentando na periferia, né, ao redor de Brasília, e isso tem implicações até hoje, né, pessoal? A gente tem Brasília, né, com aqueles prédios bonitos, né, enfim, a maior renda per capita do país é em Brasília, né, porque os maiores salários estão lá, né, tanto dos políticos como a elite do funcionalismo público também está lá, então a maior renda per capita é em Brasília. Mas no entorno de Brasília há uma pobreza bem grande, pessoal. Há cidades periféricas onde o grosso da população, né, a população mais pobre da região mora. A população mais pobre não mora em Brasília, porque o aluguel em Brasília é muito caro. Então só quem tem uma condição financeira boa consegue morar em Brasília. E as pessoas mais humildes acabam morando ao redor da cidade de Brasília. E esse processo de ocupação, né, dos arredores de Brasília começa nessa época, né, nessa mesma época da sua construção. Desses nordestinos que foram para lá, né, que ajudaram na construção e que lá ficaram, né, ocupando então a área periférica de Brasília. E há outras, né, com o decorrer do tempo, essas áreas foram crescendo e se foram transformando em outros municípios. Né. Mas só para vocês, essa foto ilustra muito bem, né, é uma foto da época da construção de Brasília, os candangos que participavam da sua construção e que acabavam ocupando a área periférica da cidade. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Então, na próxima aula a gente dá continuidade então à nossa matéria. Obrigado pela atenção e até a próxima.